Sejam muito bem-vindos ao canal Mesa de Debates. Eu sou o Guilherme, né? Hoje, junto com o André Tempo, tomo conta do canal. E conforme eu falei na parte da tarde, né? Estamos aqui, né, fazendo uma sessão especial para falar de teatro, né? Teatro e cultura, conversando com várias pessoas da área, né, aqui da região de São José dos Campos, né, estado de São Paulo, né. Então a gente conversou, né, com a Andrea, né, na parte da tarde, e eu tô aqui com o Vang Alves, né, me corrija se eu errei o seu nome, e Vange, Vange. Vang Alves, né. Isso. Então estamos aqui com ele para a gente trocar essa ideia, né, fazer esse bate-papo com ele também. Vangi Alves, por favor, se apresente. Obrigado pelo convite, por estarmos juntos, dialogando um pouco nesses tempos de pandemia, né? É muito necessário falar de arte e cultura nesses momentos que a gente está vivendo. Até porque nós estamos num momento muito ímpar da nossa história. Eu acho que ela remonta a um período parecido com esse, né? Foi há quase 100, um pouquinho mais de 100 anos atrás, e parece que a história é cíclica, né? E volta, os ciclos voltam, né? Eu estou falando da gripe espanhola, né? Que assolou muita gente também, que destruiu famílias, condicionou várias pessoas a esse confinamento que estamos vivendo hoje. Eu sou o Vangi Alves, eu sou, por formação e por exercício num período curto, historiador, né? Professor de história, atuei na rede estadual, né? Mas eu acho que a minha maior atuação, acho não, né? Eu tenho certeza. A minha maior atuação é enquanto artista do palco, artista do teatro. Eu sou fundador da Companhia Cultural Velhos Novatos, que nasceu lá em 93, num projeto da Fundação Cultural Castelo Ricardo, que foi o projeto Teatro na Comunidade, né? E, paralelo a isso, eu passei no concurso na Fundação Cultural Castelo Ricardo, onde eu fui coordenador de várias casas de cultura. Várias não, algumas, né? Eu fui coordenador da Casa de Cultura Chico Triste, do Cine Santana, do Clemente Gomes. E hoje, lá na Fundação Cultural, eu sou coordenador do CET, o Centro de Estudos Teatrais, e, paralelo a isso, sou coordenador do festival e os projetos que vão sendo abraçados pela questão das artes cênicas, né? Que é a Mostra Contemporânea de Dança, que acontece no Festidança, o Noites em Processo, as temporadas de teatro que estamos fazendo de forma hiper, né, contínua, né? A Mostra Josense de Teatro, a Semana do Teatro, enfim. Essas ações todas que culminam no exercício teatral aqui da nossa cidade. Além de que a gente tem uma relação com outros municípios, né? Fiz curadoria do Festival de Pindamonhangaba, acabei de vir de um festival de marchinha lá de Guarulhos, né, onde eu fui um dos jurados. Enfim, eu transito um pouco desse lugar do teatro das artes cênicas, vinculado à poesia, né, à arte e educação, né, mas principalmente à ação cultural. Que maravilha, né? Eu queria que você falasse um pouco mais do seu projeto, da sua fundação, né? Como que funciona, contar um pouquinho mais que você já contou sobre ela. Então, com relação à Fundação Cultural, o que que acontece? É, eu tenho alguns projetos que são sob minha coordenação, que antes da pandemia, eles aconteciam de forma assim perene na cidade, né? Que era a temporada do Sete, que todo sábado, religiosamente, às 9 da noite, lá no Sete, um espaço adaptado e alternativo, recebíamos espetáculos, né? Muitos deles espetáculos autorais e alternativos, né? Outros projetos que eu também cuidava, que era o Domingo no Parque,
que era no Parque da Cidade, às vezes no Parque Santos Dumont, onde trabalhávamos com aquele trabalho mais voltado à ludicidade, né, voltado à família, né, envolvendo circo, contação de história, teatro, dança, às vezes inclusive música. E o Arte na Praça, que eram projetos que eu fazia na Praça Supena, na Praça a Praça do Telefone, a Praça, esqueci o nome dela, Praça Conego Lima, né? E também na Praça de Santana, com espetáculos que, de alguma forma, ele dialoga com a rua, com essa urbe, né? Com as pessoas que transitam, que vão de lá para cá, indo no centro comercial da cidade fazer suas compras. E eram essas ações. Paralelo a isso, a gente provocava algumas ações, como ciclos de leituras dramáticas, alguns encontros, rodas de conversas, o próprio Noites em Processo, né, onde a gente procura trazer grupos que estão em processo de criação para abrir um pouco o seu processo para o público, para dialogar e tirar um pouco as suas angústias, né? Então é um tanto do que a gente fazia na cidade e daí não tem como não falar do festival, né? Que talvez seja o maior festival de teatro que a nossa região tenha, talvez o maior festival cultural que a nossa região tenha. E a última edição foi em setembro de 2019. Ano passado não tivemos condições nem psicológicas e nem estruturais para trazer esse festival para a cidade. E nesse ano de 2021 a gente vai trazer, a gente está trabalhando nele, ele vai acontecer nessa forma que a gente não sabe ainda, a terceira onda está vindo. Num primeiro momento, achamos que poderíamos trazer o festival, talvez até de forma semipresencial, né, com parcela de público, os atores. Hoje a gente está mais acreditando que vamos continuar na ótica de transmissões de vídeos e bate-papo online, né, e algumas lives. Mas é um momento que nos está sendo dado, né, por conta da pandemia, a gente tem que tomar cuidado, né? Pela nossa vida, pela vida de quem está vindo trabalhar com a gente e pela vida de quem também está nos assistindo. Então, a gente tem que ser muito cauteloso nesse momento. Eu diria, não estou falando enquanto representante da Fundação Cultural desse lugar agora, eu estou falando enquanto um artista da cidade, né, um agente cultural da cidade, né, que se preocupa, inclusive, com a minha vida e com a sua vida, né? Então a gente tem que ter muita cautela nesse momento que a gente está vivendo, E como né? que, perfeito, e como que você está enfrentando, né, essa situação toda de pandemia? Ah, Guilherme, tá muito difícil, viu? Tá muito difícil, porque a gente, no primeiro momento, as perdas vieram de longe, né? As perdas vieram de longe. Eu lembro do primeiro cara que morreu em São Paulo, e aquilo lá foi em março, né? Do ano passado, de 2020. Eu estava, é assim, eu enquanto gestor da área de teatro da Fundação Cultural da cidade, São José dos Campos, eu acompanho muitos trabalhos, né? Eu viajo alguns estados, viajo vários municípios, porque eu sempre estou naquela sede de ver o novo, né? De ver outros trabalhos. Quais trabalhos estão acontecendo? E dentro desses trabalhos tem uma mostra que é a MIT, a Mostra Internacional de Teatro, que eu acompanhei essa mostra há uns 4 anos. E ela acontece sempre no mês de março, né? Então, todo ano estou lá e ali me dá referências com relação aos olhares críticos, aos olhares pedagógicos, à própria cena nacional e internacional. E ano passado eu estava lá em São Paulo, né? Ali na Paulista, principalmente no Itaú Cultural, indo para Oswald de Andrade, no SESI, Teatro do SESI, acompanhando algumas dessas ações e, por coincidência, naquele dia, naquele período, o meu filho chegou para mim e falou: pai, eu nunca andei de metrô, nunca andei de metrô. Porque assim, ou ia de carro, ou ia de ônibus, né? Ou ia de táxi. Falei: então, filho, vai comigo. Enquanto o papai estiver trabalhando lá na Paulista, você vai ficar na casa da sua tia, que a minha irmã mora lá, né? E daí eu levei meu moleque. Tranquilo, a gente pegou o metrô de boa e tal. O moleque voltou comigo lá na Paulista, numa palestra de um diretor francês. E daí eu vi duas pessoas com máscara na Paulista.
Já deu uma assustada, a mulher e o filho dela com máscara. E daí eu trouxe meu filho de volta para casa, né? E voltei na semana seguinte. Quando saí do Tietê, entrei no metrô, levei um susto, metade das pessoas com máscaras. E daí eu comecei a ficar com medo porque eu estava sem máscara, né? Porque a pandemia não estava vindo ainda, eu tava sem máscara. E a metade do metrô de máscara, eu comecei a ficar com medo. E eu não estava com álcool em gel nem nada e tal. E daí cheguei lá no Itaú Cultural, fui assistir o evento aconteceu, o lançamento do livro inclusive, da minha amiga, né? A Dani, é a companheira do nosso colega lá de Campinas, do... Ai, fugiu o nome dele agora. É... E daí começou a dar medo, porque quando a gente foi lá comentando com os colegas, eles foram falando, olha, o evento que era no Centro Cultural São Paulo foi cancelado. Todos os eventos nos grandes teatros foram cancelados. E algumas coisas eles levaram para o Oswald de Andrade. Aí no que levou para o Oswald de Andrade, todo mundo de máscara, todo mundo com medo de se tocar, e a gente do teatro, né? A gente tem essa coisa do abraço, né? Do beijo no rosto, do abraçar, do celebrar quando a gente acaba a apresentação. E começou a ficar aquela coisa muito louca para a gente. Eu falei, que medo é isso, gente? Eu comecei a ficar com muito medo, parecia que eu estava entrando em um filme de ficção científica, sabe? Onde vocês começam a deparar que vem aquelas coisas, aqueles discos voador, aquelas coisas que as pessoas, aquelas, né, que não é do nosso habitat, né, não é da nossa memória, do nosso universo, ficar vendo as pessoas todas, né, não fantasiadas, mas com aquelas máscaras e tal, e ali começou a dar medo. E os eventos sendo cancelados. E detalhe, além dos eventos sendo cancelados, e não foi só isso, os eventos serem cancelados, pessoas que estavam vindo da Índia, que estavam vindo de Portugal, da França, afinal de contas a gente estava num evento internacional. Elas não estavam conseguindo voltar para a terra deles, para a casa deles, né? Nem apresentar aqui e nem voltar para suas casas. E daí ali foi uma circunstância muito dolorida, né? Dolorida e muito impactante, né? Então foi um pouco disso. Você quer falar alguma coisa sobre isso ou quer que eu continue? Não, eu acho muito interessante isso que você falou, porque, tipo, narra um pouco do que eu senti também. Eu tava em São Paulo, acho que 2 semanas antes de estourar a pandemia, né? E vi as pessoas com máscara, já deu aquele susto, né? E depois, né, os eventos, né, foram cancelados também, aí abriu aquele sinal de alerta e deu, né, no que deu. Mas, enfim, continuemos, né, a nossa entrevista. Né? Eu queria te perguntar agora, Vangi, né, se, se vocês receberam algum tipo de ajuda por de governos, né, tantos para poder se manter nesse período difícil que nós estamos vivendo. Tá, eu vou misturar as histórias, tá? Porque eu estou falando, de alguma forma, não oficialmente falando, mas enquanto funcionário de uma instituição pública, né? Em uma Secretaria de Cultura, que ela é a Secretaria de Cultura da cidade, que é a Fundação Cultural Cassino Ricardo, e também enquanto representante fundador do Velhos Novatos, que é uma companhia cultural, né? Aqui da cidade, que tem uma trajetória, né? Aqui no nosso território. Enquanto funcionário, uma das coisas que eu até hoje me incomoda um tanto é porque não fomos autorizados a, de alguma forma, fazer trabalho em casa, entendeu? Que muitas das coisas que a gente está fazendo reuniões online o tempo todo e tal, e por que não podemos estar em casa, já que temos uma estrutura de internet, de tecnologia e tal, que a gente pode fazer esse trabalho. Mas tudo bem, a gente caminha ali. E daí no ano passado foi muito complicado, porque foi um ano muito novo. Um ano muito novo, não, né? Uma circunstância muito nova para a gente. E a gente não sabia como lidar com aquilo. E todos nós, funcionários, fomos, de alguma forma, sendo estimulados a antecipar nossas férias. Por exemplo, esse ano de 2021 não tem férias, minhas férias só em 2022, né?
E a maioria dos funcionários foram, de alguma forma, motivados a anteciparem suas férias, porque a gente não sabia o que viria, né? Depois a gente foi lidando mais com isso e tal. E, paralelo a isso, como é que a gente não tinha tecnologias, né, cara? A gente não tinha tecnologias. Nossa tecnologia era do presencial, do olho no olho, de abrir o teatro, as pessoas chegarem, assistirem, né? Se muvucarem de fato. E, de repente, a gente não tinha estrutura para fazer transmissões, né? E nem verbas pensadas para isso. E, então, enquanto poder público, isso é muito complicado. Você construir possibilidades, ainda mais que era um ano eleitoral, se não me falha a memória. Foi, né? O ano eleitoral. Foi. Então, quem é governo, e daí, por mais que a gente não compartilhe algumas dessas tendências, mas quem é governo tem que se preocupar muito, porque senão isso pode virar processos administrativos. Então, eu entendo plenamente os meus gestores, os nossos superiores nesse contexto, de tomar cuidado com isso. Mas só que, por outro lado, eu diria que a área do teatro, ela tomou iniciativa muito rápida, sabe? É, eu me dei conta de umas antologias que tínhamos, que foram publicadas, a última dela, eu acho que foi 2002, que foi publicada, ou 2007, não me falha, não lembro exatamente, mas são as antologias de dramaturgia Vladimir Mayakovsky, que tivemos 7 edições, e eu propus para a minha diretoria de fazermos um chamamento público e selecionarmos 12 grupos. Selecionamos esses 12 grupos e fizemos julho, agosto e setembro, 12 apresentações pelo Zoom, né, com bate-papo e com mediações. A mediação foi do Rodrigo, que estava lá em Salvador, da Fabiana Monsalu, que estava lá em São Paulo, e do Fernando Rodrigues, que está em Jacareí. E conseguimos dar conta disso. Na sequência, eu consegui fazer os solos teatrais. Só que daí entrou o ano eleitoral, o período eleitoral, a gente não podia divulgar as ações, né? Mas mesmo assim, demos cabo dessas 4 apresentações e na sequência veio a Lei Aldir Blanc. Eu, enquanto funcionário da Fundação, colaborei muito nas comissões de elaboração de editais, né? E de seleção de editais também. E, paralelo a isso, obviamente, o meu grupo, né? O Velhos Novatos, que é um coletivo atuante na cidade, onde tem não só atores, mas tem músicos e tem arte educadores também, né? Sofrendo a míngua, né? Porque tiveram redução nos seus trabalhos, a gente não teve mais temporada, não teve mais apresentações, né? Eles foram contemplados em alguns editais, né? Os editais de trajetória, editais de mestres e também o edital de mostras, né, da Lei Aldir Blanc. Então eu diria que quem aqui em São José dos Campos é um fato muito positivo, porque a gente teve um fator muito importante da diretoria toda chegar junto e falou: esse recurso que vem para São José dos Campos, vamos aplicar ele todo na cidade. E daí tinha edital, por exemplo, que contemplava inicialmente 400 pessoas, que eram um de trajetória, e só 197 pessoas se inscreveram. O que eles fizeram de prontidão? Aquela verba que estava sobrando ali, eles jogaram para o edital de mostra, por exemplo. Então, não sobrou recurso na cidade. Todo o recurso foi aplicado, né? E então, de alguma forma, quem atua na cultura na cidade, eles foram contemplados. E eu diria que o meu grupo, onde tem um coletivo onde é de mais de 10 pessoas, eles foram contemplados também. Eu não falo por mim porque eu sou funcionário, sou concursado, bem ou mal, de alguma forma, mesmo na precariedade, eu estou trabalhando, estou atuando. Apesar de que eu também sou independente enquanto artista, né? Eu faço meus freelances, né, faço mediação de alguns trabalhos, faço curadoria de outros trabalhos. Fui prejudicado um tanto nisso, mas por outro lado, de forma maior assim, eu diria que eu continuei trabalhando, continuo trabalhando, meu coletivo continua trabalhando e muitos grupos de São José dos Campos também estão atuando. Obviamente que aquele recurso que chegou ali, e o repasse dele foi até dezembro, né? Mas hoje já estamos em junho, né? São 6 meses depois disso. E em alguns casos foram verbas muito pequenas, né? Teve pessoas que, por conta da trajetória, receberam R$ 1.500. A R$ 1.500 você não compra uma cesta básica digna, né? Então, por isso que eu acho importante esses movimentos que estão acontecendo, já tivemos agora, né? A quebra dos vetos do
senhor presidente, com relação à lei Aldir Blanc, onde os recursos que não tiveram tempo, não tiveram condições, não tiveram estrutura de ser repassado, vai ser possível, ao longo desse ano, os municípios e os estados darem sequência a isso, né? E a outra lei que está vindo aqui também, né? Que está vindo e tal, e daí muita gente é uma coisa, né, cara? Eu fico me perguntando nesse contexto. Eu, de alguma forma, por ser funcionário concursado, eu sou, de alguma forma, um tanto privilegiado nesse contexto. Um tanto privilegiado, que é diferente do meu amigo, e eu estou falando dos meninos do meu grupo, inclusive. Eles recebem pelo cachê do espetáculo. A gente não está apresentando, né? A gente não está dando aula. Eles não estão fazendo isso. Então, é muito complicado. Então, por isso que essa força, essa autoajuda que o próprio movimento cultural faz é muito importante. Distribuir cesta básica onde é necessário, fazer as caixas necessárias, né, para ir circulando, né, fazer os eventos onde todo mundo, de alguma forma, se abracem, né, mesmo virtualmente. Isso tem sido necessário. Eu acho que essa rede fraterna, né, de autoajuda entre os atuadores da arte e da cultura na cidade. E como que você está vendo, né, a atuação do governo federal em relação a essa parte da cultura? É lastimável, né? Eu acho que a questão do governo federal com relação à cultura é tão parecida quanto a questão da vacina. É tão parecida quanto a questão da vacina. Ah, eu não posso xingar, né? Vou respirar Pode, fundo, pode. vou respirar fundo, Eu acho mas que eu que estou com 47 anos, não tenho comorbidade. A minha vacina está prevista para 17 de agosto. Mas só que é o seguinte, eu pego o ônibus. E os ônibus na minha cidade, aqui na cidade, eles estão em horário de feriado, ou de sábado, ou de domingo. E todo mundo se amontoa, né? Então é um passando a mão no corrimão, porque senão a gente cai, outro passando a mão no corrimão, mas álcool em gel não dá tempo, né, de você colocar, e quando você coloca, você já passou a mão, e às vezes você já, no meu caso do óculos, já coloquei o óculos aqui e tal. É complicado. Eu acho que é um governo genocida mesmo. Essa filha da putagem de Brasília, o que eles fizeram de negar o avanço da vacina, da Coronavac, porque senão eu, você, que somos talvez da mesma idade, a gente já estaríamos todos vacinados, correndo menos risco por conta de uma pandemia, né? Agora, essa coisa de rebanho é bem isso, né? Nesse contexto, né? É imunização de rebanho, né? Mas só que até o gado que achava que estava sendo imunizado agora, né? Tá com medo e tá tomando vacina. Eu sei disso porque eu moro na periferia, velho. Eu moro no bairro, né? Eu sei que um monte dessas pessoas ficaram frustradas com a questão política, com a questão do Lula, com a questão da Dilma, influenciados principalmente por conta da Globo e da Veja. Isso é fato. E Lula está inocentado agora. Isso é fato. Lula livre, graças a Deus. E está caindo por terra essas merdas todas. Esses filhos da putas, que alguns moram do lado da minha casa, frequentam o mesmo lugar que eu frequento, os bares que eu frequento, a padaria que eu frequento, o mercado que eu frequento. E agora eles eram contra a vacina, contra a vacina, contra a vacina, contra a vacina, e agora estão tomando a vacininha com medo, e agora se dando conta e envergonhado, baixando a cabeça quando a gente fala, e aí? Não, mas na pandemia tem o Renan lá que tem não sei quantos processos, mas tem não sei o que. Falei, mas tem aquele filho da puta lá que negou a vacina pra gente, velho. Nós que somos da fase dos 40 anos, era pra gente estar todo mundo imunizado hoje. Era para todo mundo estar imunizado hoje. Então é o seguinte, com relação à cultura, esse governo tratou igualmente com relação à vacina. Não, peraí. Eu vou ficar 2 meses. Não foi isso que ele fez? Vou ficar 2 meses com a lei Aldir Blanc ali, parada na gaveta. Ah, e antes disso, né, velho? Como é o nome da Duarte lá? Regina Regina Duarte. Tarde. Cara, eu vi aquela entrevista dela.
Eu saí no meu corredor quase vomitando. E ela cantando aquele Pra Frente Brasil. Aquela mulher tava dopada ou tava... Que porra foi aquilo? Que merda foi aquilo? E daí vem esse Frias aí, cara. Eu nunca fui de assistir Malhação. Nunca fui, eu não assisto nem novela direito. Uma ou outra eu já assisti, sim, confesso. Né, que... Mas só que eu não lembro desse cara na Malhação, porque era horário. Eu sempre trabalhei desde meus 12 anos de idade. Né? Então a malhação sempre era no finalzinho da tarde, eu não tinha tempo, porque eu saía do serviço, ia para a faculdade, ou depois ia para o ensaio de teatro. Então é um cara que, confesso que eu não tenho lembrança dele jovem. Mas só que as barbaridades que esse filho da puta fala, né? Porque eu assisto, por exemplo, eu tenho assistido muito quando chego em casa, a Globo News, né? Eu vejo um pouco a Globo News e tal, fico vendo a fala que ele disse, acho que foi semana passada ou retrasada, por conta da lei do menino que faleceu, o comediante Luiz Gustavo. Paulo Ricardo. Hã? Paulo Gustavo. O Paulo Gustavo, que agora vem a lei, né? Paulo Gustavo e tal, né? O cara falando um pouco disso, falando dos dois contextos, da Lei Aldir Blanc, do remanescente da Lei Aldir Blanc, e falando um tanto também da Lei Paulo Gustavo. Estão querendo transformar a Secretaria Especial de Cultura num caixa eletrônico obrigatório para os artistas chegarem lá e sacar. Cara, não é sacar, cara. A gente está impedido de trabalhar de forma digna, de ter encontro com as pessoas, e está se ressignificando. Olha só, eu tenho exemplos de colegas aqui de São José dos Campos que ganharam prêmios e eles investiram num novo celular, eles investiram num pacote de internet, eles investiram no notebook, eles investiram em tecnologia para continuarem a trabalhar, né? Para comprar o arroz e o feijão e o pão. Então não é você ir lá no caixa e botar a senha lá e pegar o dinheiro sem fundo. Pelo contrário, é um recurso que não sai da saúde, não sai da educação, não sai do esporte, não sai de setor nenhum. É recurso que era destinado justamente para o Fundo Nacional de Cultura, né? A partir das renúncias fiscais, da própria Lei Rouanet, que falam tanto dela, né? Como se todo mundo, artista periférico, tivesse acesso a ela, e não é assim, não é dessa forma, nunca foi dessa forma, né? E assim, obviamente, né, que são os impostos, né, voltados a partir da partilha e da apreciação dos filmes, né? Então, olha, eu vejo a cultura, o tratamento do governo federal com relação à cultura, tal qual com relação à vacina. Vamos matar esse povo aí. Se morrer 1 milhão, a gente somos quantos brasileiros? Né? Quase Sim. 200 milhões, né? Então, morrer 1 milhão não tem problema, não. Não? É triste isso, né? É, é muito triste, angustiante, desesperador. E a gente vai ficando com o nosso psicológico, Guilherme, muito afetado. Porque a gente vai vendo também que a gente está se cuidando, né? A gente cuida da nossa família. A minha mãe, olha, a minha mãe, eu moro aqui no Cerejeiras, minha mãe mora no Novo Horizonte, é um L. Dá 5 minutinhos minha casa para casa da minha mãe. Eu vi minha mãe a última vez no Dia das Mães do ano passado. Só fui reencontrar minha mãe de novo no Dia das Mães desse ano, depois que ela tomou a segunda dose dela. Eu tive coragem de chegar e mesmo assim, não teve abraço, só teve um toque na mão e rapidinho a gente botou álcool em gel, porque a gente preserva a vida da gente e um monte de gente está morrendo, cara. E agora está morrendo um monte de gente da nossa idade. Morreram 2 professoras de São José agora. O Fio, que é um companheiro que eu tenho, que é ligado a um partido que eu milito, ele está com 80% do pulmão dele comprometido, internado, entendeu? A mulher do meu amigo de infância, que mora aqui no meu bairro, ela está internada, usando não está entubada, mas está usando oxigênio. Isso é muito desagradável, cara. A gente vê isso, é triste. E o pior disso, é você ver que tem alguns artistas que bate palma para esse cara. Olha, eu já cortei das minhas redes sociais, inclusive, esses pseudo-artistas. Não dá, não dá. Desculpa eu ter extravasado um pouco isso. não, tudo bem. A situação política do país está complicada mesmo, não concordo, né? Dá raiva,
a gente sente ódio mesmo e com toda a razão do mundo, né? Que realmente está complicado. Então, já que a gente citou nesse contexto aí de vacina, qual que seria a importância, né, de uma vacinação em massa para o teatro e para a produção cultural como um todo? Ó, seria fundamental porque é aquela coisa, a vacinação em massa, mas considerando, olha só, como a gente continua sendo prejudicado. Porque não é o fato de eu tomar a primeira dose que eu já estou isento, né? Minha esposa, por exemplo, ela tomou a primeira dose da AstraZeneca agora na segunda-feira, só que ela vai ter que esperar 3 meses para tomar a segunda dose e aguardar mais alguns dias para ela ficar de alguma forma segura. Tá, não é uma situação do que eu. Estamos em junho. Junho, julho, agosto. São 3 meses. Mas só que ela toma essa vacina porque ela tem pressão alta. Eu vou tomar só em agosto a minha primeira vacina. Eu não quero ter contato com muita gente de jeito nenhum. Imagina o festival, que é o evento talvez seja a maior honra da minha vida, ter cuidado desse festival, que é o festival, né, que desde 2012 eu cuido dele, né? Eu vou tomar minha vacina se tudo der certo, né? Se tiver vacina, eu vou tomar em agosto. Se for AstraZeneca, agosto, setembro, outubro. Eu não vou conseguir estar presencialmente com as pessoas, né? Nesse período. Então, a vacina é muito importante, mas ela tinha que ter vindo muito antes, né? Era para essa nossa fase, essa geração, até os adolescentes. Poxa, eu estava vendo uma matéria ontem. Adolescentes, crianças e adolescentes de 12, acho que a 15 ou 16 anos, se não falha a memória, no Reino Unido, já sendo imunizadas. E nós, que é a vida justamente o pré-velhice, né? Que somos nós do 40 para 50, não temos ainda a vacina. Vai vir daqui, no meu caso, né? Agosto, daqui 3 meses. Então, eu me pergunto assim, com relação às ações culturais, como é que eu vou defender uma ação cultural se eu corro o risco de ser contaminado enquanto coordenador? Que eu vou estar presente lá com técnicos, vou estar presente com artistas, por mais que alguns deles tenham sido imunizados. Mas, em se tratando de público, piora mais ainda. Que público eu vou receber se o espetáculo é livre? Eu vou receber criança, vou receber adulto, vou receber vó, vou receber pais? Não dá, não dá, não dá. Não tem como. Então, eu acho que, nesse contexto, nós da arte e cultura, e até o pessoal do esporte, que eu acho um exagero que estão fazendo hoje, né? O pessoal do esporte se enfrentando nos campeonatos, acho que tinha que ter dado uma cautela até todos serem imunizados, né? Por isso que eu estou achando muito positiva a postura do Tite. Hoje eu vi a entrevista dele. Ele pediu para guardar um pouquinho, né? Porque tem um jogo agora hoje, né? Daqui a pouco tem um jogo e tem o próximo jogo acho que é na segunda ou terça-feira. Ele vai se manifestar e toda a comissão técnica mais a equipe principal vai se manifestar e com certeza contra a edição da Copa América aqui no Brasil. Imagina, gente, a gente está recebendo a terceira onda. É o país que está no epicentro da pandemia e vai trazer a América Latina como um todo e alguns países convidados, que Copa América parece que tem isso, né? Tem um ou dois países convidados que vêm para cá também. Cara, para nos contaminar ou serem contaminados, não, isso não pode, isso é insano. Eu acho que a gente é aquele lugar, né, cara? Eu acho que a gente tem que pensar um pouco menos na economia e mais um pouco na humanidade, na coletividade, na solidariedade, né? Eu acho que a gente está muito nesse lugar. Então, não sei se eu te respondi, meu querido, mas é o meu sentimento e é isso, nesse lugar. Sim, né, e já que a gente está tocando em assunto, né, que diz respeito à questão da política nacional, né, eu queria fazer uma pergunta para você: qual que é a importância da arte, né, da forma de conscientizar as pessoas de todo o problema, essa situação toda que nós estamos vivendo? Olha, eu diria para você que é o seguinte: nessa pandemia, alguns setores foram muito questionados, né? Principalmente nós artistas, né? Que já fomos taxados lá atrás, e sempre somos taxados de vagabundos, né? Que não quer trabalhar. O cara quer só ficar tocando violãozinho lá no bar.
na esquina, né, na garagem dele. O carinha do teatro lá é aquele maconheiro, né? Fica fumando maconha, tomando cerveja. Esse povo tá nem aí com o trabalho. Deixa eu ver esse povo aí levantar uma laje, né? Fazer uma massa. Eu ouço muito disso. Ah, trabalho bom, hein, professor? Né? E é isso também, inclusive nós, né? Os professores, eu que não sou mais, né? Não me considero mais professor. Mas é fácil, né? Ir na escola e tal, falar com os alunos. Ganhar em casa. Aqueles trabalhos extracurriculares, só acho que tudo mordomia é isso, né? Então, é complicado tudo isso, cara. Então, eu acho que, na verdade, nós, enquanto arte e cultura, mais educação, pessoal da ciência social também, né? Os não negacionistas da medicina também, que eu tenho irmãos psicólogos, enfermeiros e médicos, e eles estão centrados nesse lugar de cuidar de gente, trabalhar a conscientização do cuidar de gente. Eu acho que nós, na arte e na cultura, estamos cumprindo esse papel de conscientizar. Tanto é que quando o pessoal fala, vamos fazer apresentação ao vivo, live, a galera do teatro, que é a minha galera, né? Mas peraí, qual a segurança que teremos? Vai ter termômetro? Vai ter álcool em gel? Vai ter distanciamento? Então, eu acho que a arte e a cultura, nesse momento, ela vem nesse papel fundamental de conscientização da nossa nação. E eu acho que o enfrentamento vem desse lugar. É nesse lugar. E quando eu estou falando, não é só os artistas do bairro, da cidade, até as nossas referências artísticas e culturais, quando elas têm propriedade, elas se posicionam, né? Dado aí as pessoas que eu acompanho, né? Que é Chico, que é Caetano, né? Que é Maria Bethânia, que é o Chico César, que exemplo lindo que ele está fazendo, né? A Zélia Duncan, essas pessoas provocando a cidade, provocando a sociedade com relação à conscientização. Gente, fique em casa, por favor, fique em casa, se cuidem, se cuidem, se cuidem, porque o negócio é sério. Então, eu acho que a arte e a cultura chega nesse lugar com esse papel fundamental, né? Eu acho que os nossos coletivos teatrais, musicais, os dançantes, os coletivos de artes visuais também estão muito nessa frente, nesse fronte. Que é um fronte, a gente está numa guerra, velho. É uma guerra. A gente está nessa guerra, né? Que é o negacionismo versus essa reafirmação da ciência. E nós estamos do lado da ciência, por mais que sejamos desse lado, desse lado, né? Esse lado poético, esse lado imagético, né? Que não é o um mais um, né? É um mais quantas pessoas se encontram conosco para a gente construir e transformar a nossa sociedade. Porque a arte e a cultura é isso, né? Ela cumpre esse papel em todas as revoluções que tivemos e nós que estamos nesse lugar, né? Nessa nova fase geológica, talvez, né? né? Eu acho que a gente tem um papel fundamental nesse lugar. Sim, eu queria que você contasse agora um pouco de você, como que você começou a se interessar pela questão do teatro, pela produção cultural. Ah, menino, faz tempo. Faz tempo. Eu Há com muito tempo 47. atrás. É. E hoje mesmo eu passei numa padaria lá comprar um pãozinho lá, encontrei uns amigos e veio na minha memória do meu. Vou até ver se eu acho aqui, na minha memória do meu. Essas memórias que a gente tem no Zap não, no Facebook, sabe? Lembrança de não sei do que. Eu vou tentar achar aqui ela, porque ela é muito significativa para mim. Foi quando eu comecei, de fato, oficialmente, fazer teatro, sabe? Cadê aquele lugar? Você tem lembranças com. Você mas não tenho lembrança com ninguém agora, não compartilhei lembrança nenhuma. Mas só que o que que acontece? Eu aqui no Novo Horizonte, eu moro no Cerejeiras, né? Mas aqui no Parque Novo Horizonte eu estudo desde a primeira série aqui no bairro. E,
E daí teve uma ocasião que me chamaram para fazer uma peça de teatro, eu vou achar que tá. Me chamaram para fazer uma peça de teatro que era o Chapeuzinho Vermelho, né? E eu estava na segunda série. Daí me chamaram para fazer o Lobo Mal. Eu fui lá, ensaiei perfeito, ensaiei com os meninos lá, ensaiei para lá e tal. Até as professoras aplaudiram. Eu falei, caraca, sou ator de teatro. Foi só que daí no dia da apresentação, puta que pariu. Eu dei aquela travada do caralho. Cadê o Lobo Mal? O Lobo Mal não aparecia de jeito nenhum. Ficou um gatinho. Foi eu, né? Ficou... Cara, eu não tive coragem de ir lá e aquela turma toda, porque eu tava ensaiando na sala, né? Na escola, na minha sala. E daí eu virei aquele gatinho com medo de todo mundo, velho. Eu falei, caraca, e daí a minha professora começou a fazer logo uma dela que virou a minha personagem, porque eu travei, não fui. Eu falei, caraca, eu tenho que resolver essa merda. E eu sempre gostando, adorando, olha que lindo. Eu sempre adorando fazer teatro. Isso aqui é de 89, 90, 91, 92. Nós com o Jair Leite, quando a gente formou o nosso grupo. E daí eu saí daquele lugar e daí depois a gente montou uma banda, né, de música. Eu tocava trompete e daí a banda não deu certo. Isso foi em 89. Daí em 90 eu juntei essa mesma turma, eu, Adriana Mangelotti, Silvia Nina, e ele falou, vamos montar um grupo de teatro. Daí começamos a fazer teatro e começamos a partir desse, olha, essa é a minha memória de hoje, olha, é a memória, né? Esse de vermelho é o Jair Leite, e deu muita aula no Sesc, teve vários espaços. Acho que quem é da minha geração, todo mundo passou pelas mãos deles no fazer teatral. E daí eu fui me inscrever para o Grupo Teatro da Cidade, 91, 92, né? Não tive coragem. A vergonha ainda persistia. Daí quando em 92 a gente criou coragem de se inscrever, junto com a gente, cerca de quase ou mais de 400 pessoas se inscreveram também. E daí virou um fenômeno. Foi quando o André Freire e a Elizabeth Bright assumiram a direção da Fundação Cultural Cassino Ricardo. E eles chamaram o Ademar Guerra para pensar aquele fenômeno de mais de 400 pessoas se inscrevendo, né? E daí foi onde foi criado o projeto Teatro na Comunidade. E a partir desse projeto, daí eu não parei mais de fazer teatro, velho. Eu entrei no Teatro na Comunidade, que era o nosso núcleo lá na Vila, né, que era no Salão Vermelho da Secretaria da Educação. A partir disso, fundamos o Velhos Novatos, que é meu grupo até hoje. De toda a fundação dele, eu sou o único que continua. Mas temos pessoas de 20 anos hoje, de 10 anos, de 15, de 2, de 7. Mas um grupo é um dos mais longevos que a cidade tem, depois do Teatro da Cidade, talvez, né? E estamos aí. E daí eu, enquanto ator, eu fiz Baile na Curva, lá que foi a primeira montagem, fiz Homens de Papel, fiz algumas coisas, fiz alguns filmes, alguns documentários e fui para minha faculdade, né, de história, depois minha especialização em cultura popular brasileira e comecei a me encontrar nesse outro lado do palco, o lado da direção, é onde eu me sinto realizado fazendo teatro. Então, o palco para mim, ele funciona desse outro lado, colaborando com os atores, com os músicos nessa construção que é muito poética, né, cara? Eu acho que eu construí uma cena, um movimento, é uma poesia que eu estou criando ali junto com o ator ou com o músico que está envolvido comigo. Então, meu movimento com o teatro acaba sendo nesse lugar e com a poesia nesse lugar também, né? Que é paralela a isso. Então, os rabiscos que eu escrevo e os que não escrevo, né? Que são as direções que eu faço, o movimento de cena que eu faço. Que às vezes eu fico vendo lá o Velhos Causos, o Memórias de Santana, o Estação que há de vir, que eu estou na pesquisa dele. Eu fico vendo aquele movimento que eu trabalhei com ator, eu vejo naquilo lá poesia, né? Isso é poesia. É a nossa necessidade de se expressar, de ser, de estar ativo, né? Enquanto ser humano, enquanto gente. Isso é vida, né? É vida. A arte é vida.
Sim. Você falou da questão de se expressar, né? Você até citou a questão, né, da sua peça do Chapeuzinho Vermelho, né? Que você era o Lobo Mau. Cara, como que você faz, né, para tipo, para poder quebrar esse gelo, né, que na hora de subir no palco? Então, eu tinha uma coisa, quando eu atuava mais no palco, né? Hoje isso já é mais responsabilidade do elenco que sempre trabalha comigo. Mas quando eu lembro muito, Bailei na Curva foi muito significativo para mim, entendeu? Eu fiz Homem de Papel que teve até mais sucesso, a gente até ganhou mais prêmios. Não sei se você chegou a acompanhar esse trabalho. Fizemos isso em 97, 98, 96. Eu Mas tinha, vai, eu tinha 7 anos de idade. você é uma criança. Então você não acompanhou, não. O que que acontecia? Tinha uma atriz que ela sempre era protagonista, como eu, né, no espetáculo. E eu chegava nela, nos bastidores, a gente fazia um jogo. Por exemplo, a cena ia acontecer, né? Eu ia falar com a mãe, né? E com meu pai. Eu brincava com ela nos bastidores como se estivesse antecipando aquela cena. A mãe vai brigar com a gente, nem trazia o tema que viria na frente. A gente ficava naquela brincadeira, naquele. Sabe aquele ping-pong? A gente ficava naquele ping-pong, brincando, brincando. Quando dava o nosso sinal da música, a gente chegava lá, a gente já estava na relação da cena, entendeu? Na relação da cena. Então, com os meus atores, na verdade, eu trabalho muito com eles no sentido deles sentirem o momento, sentirem aquela questão e botar aqui no coração e calçar, entendeu? E chegar, né? Então, eu acho que no meu caso, lá quando eu fui ator, pouco tempo que eu fui ator, hoje eu sou mais diretor, né? Eu me utilizava desses subterfúgios de antecipar a cena, trabalhar como é que eu diria? Trabalhar as entrelinhas da cena, o antes da cena, para chegar no durante já com o meu corpo, com a minha mente, com a minha emoção aquecida, entendeu? Eu sempre usei muito dessa estratégia quando eu fui ator, né? Hoje, enquanto diretor, eu provoco os atores a criarem os seus momentos que ele chega inteiro na cena, entendeu? Daí cada um encontra uma forma também, né, para isso. Eu queria te perguntar agora, como que você enxerga a cena do teatro, né, pós-pandemia, né? Muito se discute, será que vai vir muita gente, né? Os teatros vão estar cheios ou não, né? Como que vai ser esse processo no seu ponto de vista? Olha, no meu ponto de vista, eu acho que a primeira coisa que vai acontecer, quando o pessoal falar, tá liberado, não precisa usar máscara direito, não precisa ficar passando álcool em gel, acho que vai dar uma muvuca, velho. Até porque tá todo mundo com essa necessidade. Às vezes, quando se encontra pessoas e amigos que não se encontra há um ano atrás, mesmo à distância, mesmo só dando toquinho assim, já é uma vibração. Imagina quando tiver liberado, velho. Vai ser um grande carnaval, cara. Vai ser um grande carnaval. Eu quero estar vivo para acompanhar isso e para ajudar a cuidar de algumas ações nesse sentido. Eu tenho certeza disso, que não vai ter jeito. A gente vai querer se abraçar, a gente vai querer se beijar, a gente vai querer celebrar. Mas daí estaremos, eu tenho certeza que estaremos imunizados, nós que sobrevivemos. Espero sobreviver, espero que você também sobreviva, porque é justamente a nossa geração agora que está correndo mais risco. É justamente essa geração que vem dos 50 até os 30, principalmente, que está correndo mais risco, onde está tendo os maiores índices de mortandade agora. Então, eu acho que quando a gente sobreviver a tudo isso, vai ser um grande carnaval. E eu quero estar nessa pista dançando e cantando e celebrando e abraçando meus amigos e meus irmãos. Agora, por outro lado, eu também acho que, por exemplo, como te falei, né? Por exemplo, fica o convite para você acompanhar, hoje é sexta, né? Amanhã é sábado. Desde fevereiro eu estou fazendo a temporada do Sete. Todos os sábados, às 9 horas da noite, de forma ininterrupta. E sempre eu fazendo uma primeira apresentação, mas sempre trazendo alguém para mediar a obra, para dialogar com a obra. E estamos tendo visualizações de já chegamos a 200 pessoas, a 100 pessoas. Isso para a gente é muito bom,
Porque lá no set eu recebi em média 40 pessoas, 60, com casa lotadérrima e muvucada, 80 pessoas, com, correndo risco de segurança, 100 pessoas. Mas sempre, é que assim, no set a gente sempre recebe as pessoas, né? Avança, abre lá, mas às vezes não dá. Tem trabalho que é bem intimista que não dá. Mas só que é o seguinte, hoje eu andei falando com gente do Japão, gente dos Estados Unidos, gente da Alemanha, gente de Portugal, que tem um monte de amigos ali, né? Companheiros nossos da cena, que sempre vieram aqui na mostra do Valmor Chagas, né? Lá da Companhia Teatro da Cidade. Então, eu acho que essa questão da tecnologia, eu acho que ela vai ter que correr paralelo ao presencial, porque é um público que a gente atingiu, a gente não pode perder esse público mais. É uma tecnologia que ela tem que vir e, de alguma forma, ela vai dialogar, vai despender mais recursos para o poder público, principalmente, né, que é quem nos recebe e nos acolhe na maioria das vezes, vai. Mas eu acho que sempre essa coisa das plataformas, Zoom, YouTube, Streaming, né? Eu acho que isso vai. Eu acho que a gente não vai perder isso mais. E já era necessário, né? Eu estava acompanhando um festival, BH Teatro, Mostra de Teatro BH em casa, na sua casa. É uma coisa assim. Eu assisti eles agora em maio, encerrou a mostra no dia 13 de maio. 2019, eles já fizeram isso de forma online e nem imaginava que a pandemia viria. É que a tecnologia está vindo de uma forma assustadora, né? Também. Então, e a pandemia ela veio e eu acho que a gente tem que, de alguma forma, mesmo ela levando, dissipando, quebrando a gente, ela tem que deixar algum fruto positivo para nós também. Eu acho que os frutos positivos é o que eu estou fazendo com você agora, né? Que eu nem te conheço e nós estamos aqui agora conversando, falando de arte, falando de cultura, falando de prospecção, de futuro que vai vir aí à frente, né? Eu acho que vai ser um pouco nesse lugar, né? É eu estar aqui em São José dos Campos e de repente trazer o galpão lá de BH para estar com a gente, mesmo eles continuando lá do teatro deles, e a gente fazer o nosso festival nacional, por exemplo. É você estar aqui me indagando, me investigando, né? E de repente eu fazer a mesma coisa contigo. Eu acho que essa tecnologia, de alguma forma, ela veio para ficar. E eu acho que o teatro pós-pandemia, não o teatro, né? A arte e a cultura pós-pandemia, ela vai ser nesse hibridismo, né? Tecnológica e presencial ao mesmo tempo. Eu não consigo ver isso diferente. Você consegue? Eu acho que, minha opinião, eu acho que também não, eu acho que você está certo também. Eu não consigo ver algo diferente disso, né? Vai ter o presencial, até porque que, né, tá complicado, né, ficar dentro Olho de no casa, olho é necessário. Uhum. ficar dentro de casa, né, ficar isolado, mas, né, a tecnologia veio para ficar e assim, né, eu espero, né, apesar, né, que tem alguns outros debates que a gente precisa, né, fazer nesse período, como por exemplo a questão da educação, como que vai ser, né, que não dá para ser educação à distância, né, um negócio bastante complicado, né, no meu ver. Eu também já fui professor também, eu sei estar nesse estágio É, de eu sei muito disso, cara. Eu tenho uma filha, eu tenho filhos em 3 estágios da educação. Eu tenho uma filha que ela estava na faculdade fazendo logística e era presencial, ela tem que fazer tudo online e está encerrando agora. Agora está na fase de provas. O meu filho, que quando veio a pandemia, ele estava no 8º ano. Ele fez o 9º ano à distância. E agora foi para o ensino médio. Eu não consegui pagar cursinho para ele, né? Porque os cursinhos estavam tudo fechado. E uma pequenininha na alfabetização que tem 5 anos, né? Que eu acho que é o pior estágio, né? Porque daí tem, né? Daí tem a mãe, tem a questão da alfabetização e tal, e a sobrecarga, né? Das sim. funções e da própria menina, né? Que é uma criança que precisa muito, muito. É mais para ela necessária a sociabilização do que um menino que já conviveu com essa molecada toda em todo o ginásio, né? Por exemplo. E a minha filha, né? Que está na universidade. E como está a situação das casas de teatro aqui em São José, né? Pelo que você tem acompanhando?
Ó, os espaços teatrais da cidade, você está falando dos espaços independentes? Espaços dependentes, né? A situação tá feia. Tá feia. É que eles tiveram um pequeno respiro a partir da Lei Aldir Blanc, porque praticamente todos eles conseguiram uma pequena verba, não foi tanto, mas deu um certo respiro. Eu sei que a Companhia Teatro da Cidade mantém o curso profissionalizante online, né? Eu não sei como é que está lá o. Faz tempo que eu não converso com ele, né? Que é o Eric, é o Eric lá do teatro. Deus do céu, esqueci o nome do teatro. Eu tô ficando velho, cara. Tô ficando com o Sérgio Manberti. Sérgio Manberti, eu não tenho conversado com ele com relação à dinâmica da sobrevivência que eles pagam aluguel. O Teatro da Rua Elisa passou por altos e baixos, então em sérios altos e baixos. Metamorfose, eu sei que eles fecharam o espaço e agora eles estão reabrindo um outro. Mas só que não tem sido muito fácil, não. Tá todo mundo sobrevivendo com muita dificuldade, inclusive os coletivos. É que, de alguma forma, São José dos Campos, apesar dos pesares, apesar de todos os problemas, nós temos um edital que é o edital de circulação. Bem ou mal, isso também não é o suficiente, tá? Mas bem ou mal, praticamente todos os grupos que estavam credenciados tiveram uma ou duas ou três apresentações atribuídas nesse período de forma online, entendeu? E de alguma forma a gente vai chamando nos editais que a gente tem, né, da temporada do Sete, né, os solos teatrais que nós fizemos e tal, né? A gente vai dando, e daí tem as casas de cultura que elas continuam com as ações online, né, as oficinas online. Então, parte dos arte educadores, por mais que eles tenham reduzido o pagamento deles a mais da metade, às vezes, né, até por conta do formato e do jurídico que também nos direciona, né, dentro da legalidade do que tem que ser feito, de como tem que ser feito, né? Mas eu acho que a gente tem de alguma forma andado um pouquinho, mas isso não é o suficiente. Que apesar disso, eu sei que espaços fecharam, pessoas tiveram dificuldade, inclusive, de pagar seu aluguel, pagar sua casa, inclusive no quesito da sobrevivência, né? Foi muito bonito eu encontrar, por exemplo, na quarta-feira que passou agora, o Cláudio Mendo e a Andrea Barros, e ela falando comigo, Vange, a gente fez uma rifinha aí, né, e a gente está distribuindo cesta básica para artistas que estão precisando. Eu sei de alguns artistas que estavam precisando demais, entendeu? Então essas ações coletivas são fundamentais para a gente se fortalecer, para a gente fortalecer o nosso coletivo, né? Vamos dizer assim. Mas não tem sido muito fácil, não. E se agora para fechar, né, o nosso papo, você acredita que por parte da sociedade, então por parte dos governos, que depois da pandemia a produção artística, né, a produção cultural vai ser mais valorizada? Digo pelo seguinte sentido, né, que muitas das pessoas, né, até eu, por exemplo, recorre à arte para poder enfrentar esse momento difícil, né? Você acredita que as pessoas vão dar mais valor, né, enquanto sociedade, não enquanto governo, para a produção artística? Cara, eu vou dizer uma coisa. Esses dias mesmo eu compartilhei uma frase aí no Facebook, é o seguinte: o novo, né? Normal? O novo normal, adivinha o novo normal? Eu não acho não. Acho que quem é filha da puta sempre vai continuar sendo filha da puta, né? E quem é progressista e pensa no mundo diferente sempre vai estar labutando nessa frente. Eu acho que isso não vai mudar muito, não. Até porque eu fico vendo aí as pessoas falando, a Lei Aldir Blanc para dar dinheiro para esses vagabundos. Não sei o que lá para. Não, cara, quem tem esse pensamento nunca vai mudar esse pensamento, cara. Desculpa, eu não sou esperançoso nesse lugar, não, viu? Eu acho que nós, da arte e da cultura, a gente vai ter que continuar rebolando, sim, ressignificar e usar dessas tecnologias que nós estamos usando para ampliar o nosso público. Mas só que sempre, infelizmente, eu acho que dentro da nossa ainda bolha. Eu acho que a gente não conseguiu chegar nesse lugar ainda e vai ser um pouquinho difícil chegarmos nesse lugar. Eu não. Olha, cara, eu sou um tanto desesperançoso, viu? Não tenho tanta esperança, não, de que acabando a pandemia
tudo vai virar um carnaval. Virar carnaval para nós, que somos da arte e da cultura. A gente vai querer se abraçar, a gente vai querer se beijar, a gente vai querer se encontrar, ir para a avenida, pegar um cordão, pegar um pereirão e brincar. Nós que somos da arte e da cultura e os progressistas que estão do nosso lado vão querer isso. Os demais vão ainda nos taxarem de maconheiro, que só tem viado fazendo arte, que é isso, aquilo outro. Quando, na verdade, a gente só quer o respeito às diferenças e às singularidades que todos nós temos. Não tem muita esperança não, velho. Você tem? Não, eu faço saber só, né? Mas vai que, né? E, Não, vai que um asteroide cai aí, né? e sim, e agora para fechar de vez, né? Porque daqui a pouco eu tenho mais uma outra entrevista para fazer. O que explica então, né, essa, digamos assim, esse desprezo, né, da produção cultural aqui no Brasil? Cara, eu acho que ela vem um pouco a partir dos detentores do poder, né? Porque sempre os artistas foram provocadores, estiveram na vanguarda. Pega a trajetória dos artistas como um todo, lá atrás, né? Lorca, Mayakovsky, aqui no Brasil mesmo, na ditadura militar, quantos companheiros nossos sofreram, né? Porque o artista, ele, de alguma forma, ele reflete a sociedade e, de alguma forma, ele tem a projeção em algum lugar, quer seja no palco, quer seja na mídia, quer seja nas palavras, a partir dos jornais, a partir dos livros. Ele é um provocador, ele é um cara que reflete a nossa, né, a nossa temporalidade, o nosso tempo, a nossa sociedade, né? Então ele está nesse lugar porque ele não tem de alguma forma compromisso com o poder, né? Ele está ali para refletir, né? Aquele momento artisticamente falando. Então eu acho que a arte e a cultura nesse lugar, ela sempre vai ser provocadora, questionadora e ela, de alguma forma, colabora, corrobora, inclusive, para luta pela transformação da nossa sociedade, o pensamento crítico da nossa sociedade. Então, estamos nesse lugar. Então, sempre levamos pedrada porque estamos nesse lugar de provocar as estruturas e o poder público para que respeite o diferente, respeite o negro, respeite a mulher, respeite, né, a comunidade LGBT, respeite as etnias diferenciadas, respeite a arte e a cultura, respeite gente, né? Tem gente que não está respeitando gente, cara. Você viu ontem, né? Um morador de rua que tinha duas barracas aqui em São José, que elas foram suprimidas, né, por fiscais da prefeitura, né? E esse morador de rua foi lá, denunciou, conseguiu uma indenização. Tá um monte de gente chamando o cara de vagabundo. Nossa. Chamando o cara de vagabundo. Vai trabalhar vagabundo, vai trabalhar vagabundo. Cara, tenta entender um pouquinho por que o cara está naquele lugar, naquela situação de rua, o psicológico dele, a questão da saúde dele. É uma questão. É igual quando aconteceu com o Haddad lá em São Paulo, quando ele começou a abrir as frentes de trabalho para os dependentes químicos, principalmente do crack. É uma questão de saúde pública. Se você não lidar essas questões como uma questão de saúde, você não resolve essas questões da nossa sociedade. Então, eu acho que a arte e a cultura ela vem nesse lugar para ser vanguarda mesmo e para provocar essas questões, né? E tentar de alguma forma quebrar um pouquinho essas estruturas enraizadas na nossa sociedade desde a época da invasão do nosso país, que foi ali em 1500, né? A invasão do nosso país. Eu que sou bisneto de índio, sei muito bem que é isso, tendo uma bisavó pegada a laço no mato e a gente não ter sequer hoje referência de que aldeia ela pertencia, de que povo indígena ela pertencia. Então, acho que a arte e a cultura nos serve nesse lugar, da gente refletir e lutar sempre para um Brasil diferente, para um mundo diferente, né? A gente não está falando só de Brasil, né? A gente viu agora mesmo Palestina e Israel, aquela atrocidade que Israel provocou com os nossos irmãos palestinos, povos originários
do Oriente Médio, inclusive, né? Sim. Tal qual nossos indígenas aqui. Angie, então aqui encerrando mais uma entrevista do Mesa de Debates, né? Primeiramente quero agradecer pela conversa, gostei bastante, né? Foi bastante produtiva, né? E acho que contribui, né, para as discussões assim, a respeito da cultura que, né, o canal começou, né, fazer. Então espero que, né, que essa discussão e outras discussões que o canal irá fazer contribua aí para vocês e tudo mais. Então, peço para você fazer as considerações finais antes da gente encerrar. Guilherme, muito obrigado. Não sei se eu condiz à altura do que você esperava com relação às suas perguntas, mas confesso que tudo que eu falei aqui, ó, do meu coração, do que eu acredito, né? Enquanto um militante da arte e da cultura e acreditando sempre que a cultura, que a arte e a cultura tem um papel fundamental na transformação da nossa sociedade. É por isso que eu milito nela. É por isso que eu sou um militante da arte e da cultura. E obrigado por ter esses canais, por ter você, Guilherme, provocando um tanto desse debate para que a gente comece a pensar, a refletir e a ver possibilidades e estratégias e construir estratégias para a transformação plena dessa nossa sociedade para o bem comum de todos nós. Tá bom, meu queridão? Valeu, obrigado, viu? É isso aí, então, Foi um prazer. mais uma vez agradecendo a você, Angie. Também quero agradecer a você que estiver assistindo. Peço para que se inscreva no canal Mesa de Debates, né? Curta esse vídeo, outros vídeos que o canal produziu, né? Curta a nossa página do Facebook, compartilhe nas redes e siga a gente no Instagram. Então é isso, pessoal. Então, estamos iniciando mais uma entrevista, né? Fiquem atentos à nossa programação, né? Principalmente essa programação da parte da questão do teatro e cultura. E até a próxima, pessoal. Fui!